Em um dos vídeos anteriores, você aprendeu como encontrar o MMC de dois ou mais números através de um processo chamado decomposição simultânea em fatores primos. Nesse vídeo, nós vamos usar exatamente o mesmo método, a decomposição simultânea em fatores primos, para encontrar o MDC de dois números. Vamos começar calculando o MDC de 75 e 30. Vamos escrever os dois números, um ao lado do outro, para poder aplicar o método da decomposição simultânea. Quando a gente usa esse método para encontrar o MMC, o menor múltiplo comum, a gente vai colocando números primos aqui do lado direito e vai dividindo os números que estão do lado esquerdo da barrinha até que todos eles se transformem em 1. Aqui o processo é um pouquinho diferente. A gente vai estar preocupado em colocar números primos do lado direito da barrinha que sejam capazes de dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para cá, eu percebo que o 2 divide o 30, mas o 2 não divide o 75. Então, o 2 não me interessa. O próximo primo é o 3. O 3 é um primo que me interessa, porque o 3 divide o 75, transformando em 25, e ao mesmo tempo divide o 30, transformando o 30 em 10. Mais uma vez eu percebo que o 2 não me interessa, porque ele divide o 10, mas não divide o 25. E o 3 já não é mais um número primo interessante aqui, porque ele não divide nem o 25 e nem o 10. O próximo primo é o 5, e o 5 é um primo que me interessa. Por quê? Ele divide o 25 e ao mesmo tempo divide o 10, transformando 25 em 5 e 10 em 2. Observe que aqui, em cada uma das colunas, eu cheguei em números primos. Isso quer dizer que não será possível continuar. Ah, Fábio, mas você já terminou de fazer a decomposição dos dois? Não. Mas isso também não importa. O que importa é que eu vou parar por aqui. Os dois primos que fazem divisão simultânea são 3 e 5. Portanto, o produto deles será o MDC de 75 e 30. Ou seja, de todos os números que dividem simultaneamente o 30 e o 75, o maior deles, o MDC, o maior divisor comum, é o 15. E você encontrou utilizando o método da decomposição simultânea. No nosso segundo exemplo, nós vamos calcular o MDC de 60 e 12. Então vamos ao mesmo método. Vamos escrever aqui o 60, o 12. E vamos procurar por primos que possam ser colocados aqui que dividam simultaneamente o 60 e o 12. De cara eu percebo que o 2 é um primo bom para a gente, porque transforma 60 em 30 e transforma o 12 em 6. Olhando para o 30 e para o 6, eu percebo que o 2 continua sendo uma boa escolha para mim, porque ele transforma o 30 em 15, ou seja, ele divide o 30 e divide o 6, transformando o 6 em 3. E agora, olhando para o 3 e para o 15, eu percebo que o 3 é um primo que me interessa, porque divide o 15 transformando em 5 e transforma o 3 em 1. E agora o processo acabou, porque eu estou procurando números primos que dividam simultaneamente o 60 e o 12. Ao multiplicar aquilo que eu encontrei do lado direito da barra, o resultado será 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. E aqui acontece um fato novo. O resultado do MDC corresponde ao menor dos dois números envolvidos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque um dos números é múltiplo do outro. Perceba que no exemplo anterior, 75 não é múltiplo de 30, mas o 60 é múltiplo de 12. Então, quando você estiver calculando o MDC de dois números, sabendo que um é múltiplo do outro, você não precisa nem executar a conta, porque você já sabe que o MDC entre eles será o menor entre os dois.
Agora a gente vai encontrar o MDC de 26 e 15. Vai acontecer uma coisa diferente aqui agora. Perceba que o 2 é um primo que não serve porque não divide o 15. O 3 divide o 15, mas não divide o 26. O 5 divide o 15, mas não divide o 26. De fato, o que está acontecendo aqui é que o 26 só é divisível por 1, por 2, por 13 e pelo próprio 26. E o 15 só é divisível por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. Então, na verdade, você não encontra um número primo que divida simultaneamente esses dois números. Nesse caso, o MDC é 1. Mas cuidado, porque 1 não é número primo. Agora, quando isso acontece, a gente diz que esses números, o 26 e o 15, são números primos entre si. É importante que você perceba que eles não são números primos. O 26 não é um número primo e o 15 também não é um número primo. Mas eles são primos entre si. O que quer dizer que o único número que divide 26 e 15 simultaneamente é o 1, que não é um número primo. Para encerrar, eu vou te mostrar que o método funciona com mais de dois números. Eu coloquei aqui 3, mas você pode fazer isso com 4, 5, com quantos você quiser. Então, vamos escrever os 3 números lado a lado. A barra de separação. E vamos começar a procurar números primos que dividam simultaneamente os 3. Então, de saída, eu percebo que o 5 é um primo que me interessa, porque transforma 60 em 12, divide 90 transformando 90 em 18, e divide 150, transformando em 30. Agora, quando eu olho para o 12, 18 e 30, eu percebo que o 3 é um primo que me interessa, porque divide o 12, transformando em 4, divide o 18, transformando em 6, e divide o 30, transformando em 10. Eu também percebo que o 2 é um primo que me interessa, porque divide o 4, transformando o 4 em 2. Transforma 6 em 3 e divide o 10, transformando 10 em 5. E aí está finalizado o processo, porque aqui aparecem só números primos, não dá para continuar com primos que dividam simultaneamente. Portanto, eu paro por aqui. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. Esse é o MDC de 60, 90 e 150. Eu espero que você tenha entendido tudo e aguardo você para um próximo vídeo.